Olá! Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a concepção bíblica a respeito dos céus. Nós vemos que em Gênesis o termo utilizado ali é os céus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai orar: Pai Nosso que estais nos céus. Então, por que a Bíblia fala geralmente no plural quando se refere a céus? Existem ideias diversas a respeito disso. A cultura judaica mesmo acredita numa divisão de 7 céus, mas o que a Bíblia realmente fala a respeito disso, nós vemos simplesmente em um texto em que Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, do verso 1 ao verso 4, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Então, nesse texto, Paulo está falando que ele conhecia um homem, e aí a gente tem uma certa concordância entre os teólogos de que Paulo estava se referindo a ele mesmo. Ele não queria falar que ele foi aos céus para não criarem nele uma figura divina, de que ele desceu do céu para trazer uma mensagem de Deus. Então, provavelmente por isso, Paulo não disse que foi ele mesmo esse homem, mas pelo jeito que ele fala, isso fica meio que claro nas Escrituras. Então, Paulo vai falar que foi ao 3º céu, e o 3º céu é o paraíso, né? Então, o 3º céu é onde está localizado o paraíso de Deus, o lugar onde existe o trono, o mesmo lugar que João viu, o mesmo lugar que Ezequiel viu, o mesmo lugar que tantos homens de Deus foram arrebatados. E Paulo utiliza como 3º céu. Então, o máximo que se existe, biblicamente falando, o que a Bíblia traz a respeito dos céus é 3 céus. E a Bíblia não fala muito sobre o 1º céu e sobre o 2º céu. Ela só fala realmente o que acontece no 3º céu. Em várias outras passagens, nós entendemos que é o 3º céu porque Paulo assim o chama. Porém, a gente tem algumas cogitações que é importante nós trabalharmos, nós vermos as possibilidades a respeito desses 3 céus. O 1º céu, muito provavelmente, é tudo aquilo que está suspenso na Terra até a atmosfera. Algumas pessoas acreditam também que o 1º céu ele está se referindo àquilo que está suspenso na terra. Então, tudo que já está fora, já está acima do chão, já é considerado isso céu, até as estrelas, os astros, os planetas. Então, muita gente considera que o 1º céu engloba tudo isso. Particularmente, e eu vou explicar o porquê, eu acredito que o 1º céu ele se encontra até a atmosfera terrestre. Acima disso, eu acredito que as Escrituras estão falando do 2º céu. Eu acredito que o 2º céu é justamente esse lugar onde estão situados os astros, os planetas, cometas, todos esses lugares, está se referindo ao 2º céu. E nesse 2º céu, nesse lugar, é onde ocorre toda a influência que acontece no 1º céu. Né? Nós vemos, por exemplo, e o 1º céu, entendam, terra, tudo aquilo que está acontecendo acima
da terra firme, e isso já é considerado o primeiro céu. Nós vemos em Apocalipse uma mulher, Apocalipse capítulo 12, uma mulher que está vestida de sol, do sol da justiça, e ela tem as estrelas 12 estrelas na sua cabeça e uma lua debaixo dos seus pés. Ou seja, essa é uma mulher que ela está se movimentando nas regiões celestiais de forma intensa, refletindo o brilho de Jesus justamente nas regiões celestiais, aonde tem estrelas, lua, sol, todos esses lugares. Essa mulher tem domínio sobre esse lugar. E provavelmente aquela mulher está se referindo à própria igreja. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais na Siga-me. Alguns vão dizer que essa mulher está se referindo ao próprio Israel, mas eu queria ampliar um pouquinho mais o sentido dessa figura, e por isso não deixem de fazer a Siga-me. Mas essa mulher, ela tem completo controle das regiões celestiais. Nós vemos, por exemplo, astrólogos que conseguem ler as coisas que acontecem aqui na Terra por causa da movimentação dos astros, por causa do que está acontecendo nesse lugar. E muitas das vezes, realmente eles estão corretos. As coisas que acontecem nesse lugar, muitas vezes determinam de fato o que vai acontecer na Terra. Então, eu acredito que os segundos céus é esse lugar onde estão os astros, mas ao mesmo tempo existem principados, potestades, poderes que estão atuando nesse lugar, o que a Bíblia chama de regiões celestiais. E como eles estão atuando nas regiões celestiais, aquilo que eles se movimentam nessas regiões causa a influência aqui na Terra. A gente vê que quando Daniel ele estava orando, o Senhor libera um anjo que vem do terceiro céu, um anjo que vem lá do paraíso de Deus para encontrar com Daniel aqui na Terra. E quando ele está fazendo esse percurso, o anjo Gabriel, ele é interceptado pelo príncipe da Pérsia. Então, o príncipe da Pérsia não era um príncipe humano que estava localizado na região terrena da Pérsia. Ele estava justamente nas regiões celestiais, localizado nas regiões celestiais, e quando Daniel estava orando e Deus libera Gabriel para vir falar com Daniel, ele é interceptado nas regiões celestiais justamente pelo príncipe que governava sobre a região da Pérsia. Só que esse príncipe, ele estava nas regiões celestiais. E aí, Deus tem que liberar um outro anjo, porque Gabriel é um anjo mensageiro, então a função dele é só trazer mensagem, e Deus libera um outro anjo, chamado Miguel, que é um anjo guerreiro, para guerrear literalmente nas regiões celestiais, para que o príncipe da Pérsia, então, libere Gabriel, para que Gabriel possa vir à terra e entregar a mensagem para Daniel. Então, nós vimos essa batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais. E, particularmente, eu acredito que as regiões celestiais, não é aí nem particularmente, a região celestial é o segundo céu, só que eu acredito que a localização física das regiões celestiais é justamente aonde estão aí situados os astros, os cometas, as estrelas e tudo mais que a gente conhece. Então, a gente vê uma passagem quando Satanás ele está diante de Deus e ele pede para peneirar a vida do servo de Deus, Jó. É interessante porque, embora o trono de Deus esteja localizado no terceiro céus, Deus habita em todos os céus. Em Isaías capítulo 40, no verso 22, vai dizer o seguinte: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra,
cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e desenrola como tendas para neles habitar. Então, o Senhor é aquele que estende os céus como uma cortina para neles habitar. Ou seja, Deus habita em todos os céus. Deus está em todos os céus. No primeiro, no segundo e no terceiro céu. Embora o seu trono físico esteja localizado no terceiro lugar. Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares. E aí, nós vemos nessa passagem em que um anjo das trevas chega diante de Deus, o próprio Satanás chega diante de Deus, pedindo para peneirar a vida de Jó. Aonde que Satanás foi encontrar com Deus? Muito provavelmente, ele não foi ao terceiro céu. Por quê? No terceiro céu é onde está o monte do Senhor. E Davi, ele fala que somente chega ao monte do Senhor e se estabelece no monte do Senhor aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, provavelmente, Satanás não foi ao terceiro céu para se encontrar com o Senhor e pedir para peneirar a vida do servo Jó. Ele foi ao encontro do Senhor no segundo céu, aonde Deus também habita. E o Senhor pergunta para ele, de onde vem? E ele fala, de rodear a terra. Então, Satanás se encontra com o Senhor justamente no segundo céu, depois de ter feito um vasculhamento na terra para compreender qual servo de Deus ele poderia tocar, e esse servo, com certeza, iria blasfemar contra Deus, o que não aconteceu com o servo Jó. E aí, a Bíblia vai falar também sobre esse terceiro céu. E nesse terceiro céu, nós vamos trabalhar um pouquinho na próxima aula. Então, aguardo você na próxima aula, que vai ser incrível.